Muito bem, meus irmãos, eu falei com os irmãos ontem à noite que nós iríamos conversar ontem sobre visão e falamos um pouco sobre seja obediente à visão de Deus, a visão que Deus dera ao seu coração, a visão que Deus dera ao coração do seu pastor para esta igreja. Hoje pela manhã vimos que todos nós podemos cumprir e cumprir a missão da obra do Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, porque é o poder de Deus em mim que me faz relevante, é o poder de Deus em nossas vidas. Não é o que temos ou o que não temos que importa, mas é estarmos no Senhor e o poder do Senhor nas nossas vidas, esse poder que nos guarda, que nos protege, que nos fortalece, é isso que nos dá todas as condições de cumprirmos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E eu falei para vocês ontem que hoje eu deixaria um desafio para você. Na verdade, um chamado, um apelo, posso colocar assim, né, que Deus colocou no meu coração. E eu já quero dizer qual é. O meu apelo para você nesta noite é: levante-se e viva um novo tempo. E eu quero dizer isso tanto para você que é desta igreja, para que você viva um novo tempo, não que o que já viveu seja ruim, não, o que viveu a gente vê que foi maravilhoso, mas é só porque a gente dirige olhando para frente, né? Não adianta só agradecer o que ficou para trás se nada novo acontecer. É tempo de continuar avançando, é tempo de continuar abençoando vidas, é tempo de se levantar e viver esse novo tempo que vem pela frente. Mas eu quero falar para você também que talvez esteja vivendo um tempo muito difícil. Talvez você ainda não tenha tido um encontro com Cristo Jesus na sua vida. Talvez você seja até um crente fiel e firme com o Senhor, mas os dias têm sido pesados. E eu espero que essa noite você receba do Senhor uma palavra que te dê ânimo, coragem, fé, ousadia para se levantar e viver o dia de amanhã, sabendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Amém, queridos? Eu estava me lembrando que há exatamente 1 ano e 10 meses atrás, eu estava pregando no culto de virada do ano na minha igreja, e eu usei como tema daquela mensagem, naquela noite, uma frase que eu retirei do livro Persiga o Seu Leão, de Mark Batterson. Essa frase, o autor ele diz assim: não deixe que aquilo que você não pode fazer, não deixe que aquilo que você não pode fazer o impeça de fazer o que pode. Vou repetir: não deixe que aquilo que você não pode fazer o impeça de fazer o que pode. Deus realmente estava nos preparando naquela ocasião para o ano de 2020, que já se prolonga agora para o ano de 2021, e pelo visto vai seguir para o ano de 2022, de muitos desafios. Poderia hoje pregar novamente essa mesma mensagem, com essas mesmas palavras, porque chegamos até aqui pela graça e a misericórdia de Deus. Que tempo inesperado, que tempo desafiador. Assim como o pastor Hélio estava agradecendo aqui, porque está vendo a resposta da igreja de retornar, de estar presente, é o mesmo desafio em cada igreja, lá na minha igreja também, porque foi um tempo difícil, foi um tempo de distanciamento, foi um tempo de quebrantamento, foi um tempo de medo, foi um tempo de luto. Eu mesmo, na minha família, eu perdi 2 tios, um por parte de pai e um por parte de mãe. Perdi uma prima muito chegada. Perdi um primo que não era tão próximo, mas também sentimos muito a sua perda. Como a minha família, eu imagino que várias famílias aqui tiveram alguma experiência de luto por conta da pandemia. Algumas mais, outras menos. Mas o Senhor cuidou de nós. O Senhor nos amou, o Senhor nos preservou, o Senhor nos desafiou, o Senhor aumentou a nossa fé, o Senhor nos ensinou. Eu tenho certeza, pelo menos eu espero, que cada um que está aqui, depois de todos esses meses de desafio, esteja vivendo um novo tempo com o Senhor, uma nova experiência de oração,
uma nova experiência de dependência. Uma vez ouvindo o pastor Paulo Mazzoni, da Igreja Central de BH, pregando, ele disse assim: se nesta pandemia o Senhor não te ensinou a orar, eu acho muito difícil que você vai aprender a orar de outra forma. Porque, irmãos, diante desse, talvez o mundo nunca tenha vivido uma crise única, ao mesmo tempo, tão intensa em todo o mundo. Algo extremamente difícil para todos nós. Posso também lembrar e destacar mais uma vez, já foi falado tanto aqui, esses 88 anos da história da igreja de Governador Valadares, da sua igreja, da sua vida. Você talvez seja história com esta igreja, graças a Deus por isso. Vocês são mais que vencedores. Ontem eu pude dizer da minha alegria de chegar aqui e conhecer os irmãos. Tinha ouvido muito em 2015 da luta aqui com a questão da água, e nós nos mobilizamos lá no Rio para mandar água aqui para os irmãos, e chegar aqui e ver essa igreja que superou tudo isso. Parabéns, parabéns, igreja, por esta data tão especial. Parabéns por 88 anos salvando vidas. Parabéns por 88 anos enviando obreiros para tantos lugares diferentes, pastores, ministros de música, que saíram daqui e hoje abençoam tantas igrejas em tantos lugares. Continuem, sigam adiante, vão em frente. Mas eu tenho um desafio de Deus para o seu coração nesta noite, uma palavra do céu para você, eu creio nisso, uma palavra que aponta para o futuro. Assim como o seu pastor está chamando você para ir além, eu creio que é isso mesmo que Deus confirma nesta noite: levante-se e viva um novo tempo. Porque, irmãos, senão nós caímos no risco, num perigo de ficarmos tão felizes e tão gratos por tudo que já aconteceu, e estarmos talvez meio que acomodados por tudo que já experimentamos, que nós paralisamos. Nós achamos que já está bom, nós achamos que já não temos mais tanto vigor, tanta saúde, nós achamos que já não dá mais tanto tempo, mas eu quero dizer para você, sim, dá tempo, e o tempo é agora. O tempo é agora. Você precisa se levantar e fazer diferença. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth. E você vai deixar a sua Bíblia aberta para... A gente vai quase ler o livro hoje de Ruth. Nós vamos passear nesse livro, olhando a história desta jovem. Uma jovem que, juntamente com a sua sogra e a sua cunhada, as três ficaram viúvas, basicamente ao mesmo tempo. Mas ela decidiu retornar com a sua sogra para a terra de sua sogra, e ali ela vai experimentar momentos extraordinários com Deus ao lado de sua sogra. E eu quero olhar para a história dela e tirar algumas lições para a nossa história, porque assim como nós, ela estava num momento de muito desafio. Você sabe que no capítulo 1, eu quero convidar você a acompanhar comigo a partir do verso 8, nós temos aí o início dessa história. Leia comigo a partir do verso 8. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês,
pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Rute ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Rute, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Meus irmãos, geralmente a gente lê esse texto e usa muito esse texto para casamentos, né? O seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Mas aqui nós temos, na verdade, uma declaração de fé de Rute, onde ela está reconhecendo o Deus de sua sogra como seu Deus. E ela decide não voltar para a sua terra, ela decide seguir com a sua sogra. E ali, a partir desse momento, ela vai viver algumas experiências que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que eu quero dizer, quando eu digo para você, levante-se e viva um novo tempo, eu quero dizer para você fazer isso porque há pessoas que precisam de você. Existem pessoas que precisam de você. Por isso, levante-se e viva um novo tempo. Não viva de autocomiseração. Às vezes nós paralisamos porque ficamos tomados por dores, feridas, mágoas, chateações, perdas, e começamos, como aquele velho desenho animado: ó vida, ó céus, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se importa comigo. E a gente fica olhando para o que está afetando a gente, o que está doendo na gente, e a gente esquece de olhar para fora. E na verdade, quando a gente olha para fora e a gente começa a perceber as pessoas que estão precisando de Deus, estão precisando de nós, uau, nós estamos muito, muito, muito abençoados diante de tantas vidas que estão ao nosso redor. Todos, queridos, todos estão sofrendo nesse tempo. A pandemia continua e é uma ameaça a toda a humanidade. Graças a Deus, aqui em Governador Valadares já está bem ameno. Rio de Janeiro ainda temos questões bastante sérias lá, bastante graves. Ainda não podemos, por exemplo, reunir a igreja tão linda como está aqui. E esse tempo nós não sabemos quanto tempo será, quanto tempo levará, quantos dias, quantos meses. Além disso, vivemos um país que está em ebulição, crises, discussões políticas, conflitos ideológicos. Meus irmãos, estamos vivendo dias desafiadores e há muitas pessoas que precisam de você. Dale Carnegie afirma: controle suas preocupações e coloque energia em sua vida. Diante do caos em que a sociedade vive, você pode decidir deixar que o medo, as preocupações, as angústias suguem suas forças, acabem com as suas energias, ou você pode focar na vida que Deus tem te dado e focar naquilo que Deus te chamou para ser e fazer, na visão que Deus já colocou no seu coração e na autoridade, no poder do Espírito Santo que está em você, você se levantar e começar a fazer diferença nas vidas que estão ao seu redor. É uma escolha que você precisa fazer, querido. Você já deve ter ouvido falar de Helen Keller. Helen Keller era uma menina que nasceu cega e surda. Foi um desafio muito grande para que conseguissem educá-la na época e ensinar as coisas para ela. Mas ela cresceu, ela se converteu, ela se tornou uma mulher de Deus, apesar das suas limitações físicas, de cegueira e de surdez. Mas ela faz uma frase muito linda quando ela diz assim: na maioria das vezes, a segurança é uma superstição. Ela não existe na natureza. A vida é uma aventura ousada ou não é nada. O que eu quero usar com essa frase aqui para reforçar o meu pensamento? Eu quero dizer para você, como Helen Keller, que se você ficar esperando o momento ideal para se levantar e fazer alguma coisa, desculpa, você nunca vai se levantar. Se você ficar esperando o momento ideal para ser igreja para essa cidade, você nunca será igreja para essa cidade. Porque, na verdade, na vida não existe momento ideal. Existe apenas o hoje, o agora, o momento, a hora, e a hora é esta. Onde Deus está colocando você. Ruth está numa situação ruim.
uma jovem viúva, sem perspectivas, e pela lei ela tinha direito de se casar de novo, e como seu marido não tinha irmãos para lhe substituir, ela ficava livre e poderia se casar novamente. Mas ela toma uma decisão, porque ela sabia que naquele momento a sua sogra precisava dela. Ela poderia ter voltado para o seu povo, os moabitas, mas ela preferiu seguir com a sua sogra, cuidar de sua sogra, honrar a Deus, a quem havia conhecido na vivência, provavelmente com sua sogra e ainda com seu sogro vivo. E ela decidiu ficar ao lado para zelar pela mãe de seu esposo. Quando a gente lê o livro de Ruth, é um livro bem pequeno, de poucos capítulos, a gente lê em talvez 10 minutos, 15 minutos, a gente lê o livro inteiro, e aí a gente acaba tendo uma ideia de uma história muito simples. E é como eu falo na minha igreja muitas vezes, a gente lê a Bíblia romanticamente e acha muito simples. Mas tente se colocar no lugar desta jovem. A decisão que ela está tomando, a perspectiva que ela está tomando, ela decide abrir mão de si mesma, abrir mão de seu possível futuro na sua terra, abrir mão de voltar para a casa dos seus pais, onde ela teria amor, carinho, acolhimento, para poder seguir com a sua sogra e se responsabilizar, porque ela entendeu que apesar da sua dor, do seu sofrimento, existia alguém que precisava dela. Existia alguém a quem ela poderia abençoar e socorrer. Olhe ao redor, querido, olhe ao redor e encontre as pessoas que Deus quer abençoar através de sua vida. Olhe ao redor, levante-se por eles, levante-se por essas pessoas, sirva, cuide, ame, use suas forças e sabedoria em prol dos outros. Comece a olhar no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, na sua rua. Talvez você possa sair daqui hoje e se lembrar de alguém para quem você pode ser bênção. E você pode ainda hoje pegar o seu celular e ligar para essa pessoa e dizer: conte comigo. Levante-se e viva um novo tempo. Viva um novo tempo para alcançar essa cidade. Viva um novo tempo para abençoar vidas. Mas você sabe que a história continua e a gente chega no capítulo 2, eu não vou ler essa parte, mas eu creio que a maioria aqui já conhece. Ruth chega com sua sogra na sua terra e ali então elas ficam recomeçar do zero. E parece que em algum momento Ruth percebe que elas não têm o que comer, não tem dinheiro, não tem trabalho, só tem ela e uma sogra, uma velha mulher, talvez sem muitas forças, mas talvez com o coração abatido por tantas perdas. E aí vem a segunda coisa que eu quero dizer. Ruth decide se levantar e ir colher espigas. E eu quero dizer para você isso nesta noite: levante-se, viva um novo tempo, vá colher espigas. Vá colher espigas. Não diga que as circunstâncias estão impedindo você de caminhar. Descubra um novo caminho. Não fique se lamentando e dizendo: está difícil e as coisas estão pesadas. Reinvente-se. Eu fico imaginando que Ruth deve ter ficado em casa ali, vendo aquela situação e talvez sem ter muitos recursos, talvez tenha ganho um pedaço de pão de um vizinho, uma ajuda, um socorro, mas de repente ela para e fala assim: opa, aqui há uma tradição que nas lavouras, nas plantações, tudo aquilo que cai no chão não se colhe, para que os necessitados possam vir e pegar para si, para comer. Se eles estão colhendo espigas de milho e uma espiga cai no chão, ela fica, para que depois que eles acabam de passar colhendo a lavoura, os carentes, os pobres, pudessem entrar e recolher uma espiga de milho, uma fruta que caiu, uma planta, uma verdura que não foi arrancada adequadamente. E Ruth sabia disso, e ela se levanta e ela decide ir colher espigas. Ela decide se movimentar, e ela decide se reinventar. Sabe, querido, é nessas horas das coisas improváveis que surgem na nossa vida. E eu me lembro, e queria contar para vocês a história de um jovem
improvável da minha igreja, que como a visão celular revelou esse jovem, como o trabalho no pequeno grupo revelou esse jovem. Era um jovem da nossa igreja que ele chegou para a nossa igreja com a sua esposa, meio cansado da sua caminhada cristã, já tinha passado por outras igrejas, estava vindo de outro estado, porque ele é militar, e tinha sido transferido para a nossa igreja. Um rapaz muito quieto, muito calado, eu conhecia pouco dele, não abria muito espaço para conversa. Chegava para a igreja no domingo de chinelo, às vezes de bermudão, de camiseta, sentava lá na galeria. Eu reparava que antes do culto acabar, quando estava naquele finalzinho, ele descia e ia embora com a esposa. A esposa era mais comunicativa, às vezes eu falava com ela, poxa, chama o Rafael para vir aqui ficar mais à frente, mais próximo. Ela, pastor, não adianta, é que ele não quer. E ele ficava ali, domingo após domingo. Depois descobrimos que ele é músico, trabalha com música, já trabalha na música, na banda militar. Pedi ajuda dele na música da igreja numa parte, num tempo com coro, ele ajudou um pouquinho, mas muito, muito apagado, vamos dizer assim. Começamos as células. Ele foi frequentar uma célula com a sua esposa, uma célula par, ele na célula de homens, ela na célula de mulheres. Na idade deles, eles são jovens. E daqui a pouco não foi minha surpresa que o casal estava virando líder de célula. Participando da célula, fizeram os cursos, fizeram o treinamento, e ele aceitou multiplicar a célula de homens e ele assumiu a liderança dos homens. Ela multiplicou a célula de mulheres e assumiu a liderança da nova célula de mulheres. Mas ainda ficou aquele negócio assim meio chove não molha, como a gente diz. Mas o tempo foi passando, e a coisa de 2 anos atrás, irmãos, o Rafael começou a se reinventar. Deus começou a incomodar o coração dele. Deus começou a sacudir ele. E o Rafael começou a brilhar na liderança da célula. E ele começou a mobilizar a juventude da igreja. E coincidiu que foi um período que nós tínhamos um pastor da juventude que deixou a igreja. E aí ele foi naturalmente assumindo a liderança, porque aí ele se revelou um cara extremamente comunicativo, extremamente alegre, extremamente brincalhão, e começou a trabalhar com a juventude, começou a trabalhar com a sua célula, e aí multiplicou a sua célula, e a esposa dele também multiplicou a célula dela, e aí agora, só para resumir, irmãos, hoje, às 5 horas da tarde, nós tivemos o culto de líderes de célula na igreja, que a gente tem todo o primeiro domingo, culto de líderes de célula, e ele estava lá no culto pregando hoje à tarde para os líderes de célula da igreja. Ele entendeu que ele tinha que se reinventar. Ele entendeu que não adiantava ele ficar deixando que as feridas, as mágoas, as decepções, as chateações que ele atravessou em algum momento na vida dele, na história dele, o paralisasse. Ao mesmo tempo, ele começou a desviar o olhar e ele estava vidrado à ideia de ser campeão de jiu-jitsu. E domingo passado, nós tivemos um evento na igreja, no encerramento, eu chamei ele à frente, porque ele ajudou a coordenar, e aí quando ele viu a igreja celebrando, ele começou a chorar do meu lado, e quando acabou o culto que ele foi embora, eu abracei ele e falei, isso é melhor do que medalha de ouro. Ganhar almas, abençoar alguém, fazer diferença, vá colher espigas, querido, pare de ficar paralisado, já deu. Levante-se, faça a diferença. Ruth sabia que ela e sua sogra precisavam comer, levantou-se e foi colher espigas. Meus irmãos, em março de 2020, nossas igrejas foram paralisadas aqui também, e vocês tiveram que colher espigas. E olha como Deus abençoou, como Deus guardou, como Deus sustentou. Eu digo para os irmãos, queridos, eu estou maravilhado com o que Deus fez lá na minha igreja no Rio de Janeiro, porque no início de tudo, eu achava que a gente ia ter crises dificílimas e a gente está construindo um prédio anexo de 4 andares, no meio da obra, isso tudo acontecendo. Pois eu digo para vocês que a nossa igreja cresceu 18% na área financeira, cresceu em membresia, cresceu na obra, a obra não parou
e estamos avançando. Por quê? Porque entendemos que tínhamos que colher espigas, tínhamos que encontrar um caminho, não adiantava sentar e chorar, não adiantava sentar e paralisar, porque se há um povo que pode fazer diferença num tempo de crise, de dor e de angústia, é o povo de Deus. Eu e você, igreja do Senhor. Por que será que o Senhor nos permitiu viver exatamente neste tempo? Por que será que o Senhor nos permitiu ser igreja exatamente neste momento da história? Não é para que nós sejamos mais um grupo sentado, reclamando, falando mal dos outros, falando mal dos políticos, falando mal dos governantes, seja quem for. Não! O Senhor nos chama para levarmos vida, onde a morte parece estar imperando. O Senhor nos chama para levarmos solução, onde as crises são grandes demais. Terceira coisa que eu quero dizer para você: levante-se e viva um novo tempo, porque todo luto tem a hora para recomeçar, para finalizar o luto e você recomeçar a sua vida. É interessante que sabemos da dificuldade que é o luto na vida de uma pessoa. Na psicologia a gente costuma analisar o luto e a gente costuma dizer mais ou menos que um luto normal dura algo em torno de 2 anos. O que seria um luto normal? O luto normal é quando a gente perde uma pessoa que amamos, sim, mas que naturalmente na vida seria as condições naturais. Como eu e minha esposa perdemos o meu sogro, a minha sogra nos últimos anos. Idosos, carinhosos, homem de Deus, mulher de Deus, fiéis ao Senhor até o último dia. Mas sabíamos naturalmente que chegaria o dia deles. Esse é o luto normal, aproximadamente 2 anos. Mas tem um luto inesperado, o luto anormal, que vai mais ou menos 4 anos, que é aquele luto do acidente do carro, da pandemia que pegou a pessoa amada e a gente nem fazia ideia que ela ia morrer, do filho que adoeceu e a gente tentou fazer de tudo para salvar e ele faleceu. Luto é algo muito doloroso e Ruth e Noemi, sua sogra, estavam de luto. Sabemos disso. Mas olha o que acontece no capítulo 3, os 3 primeiros versos, acompanhe comigo. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, aquele com cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. É muito interessante isso, irmãos, porque na cultura daquele tempo havia a figura do resgatador. Era aquele que deveria assumir os bens, as dívidas e a esposa e os filhos do falecido. E ia numa ordem natural. Se morresse o irmão, quem deveria assumir e ser o resgatador era o irmão mais velho daquele irmão que morreu. Se ele não tem irmão, quem deveria assumir é um tio. Se não tem um tio, um primo. E assim vai até acabar a sequência. Boaz é da família, é um tio do marido falecido de Ruth. Noemi percebe isso. E Noemi entende que há o tempo de dar um basta para o luto. E ela sabia que Ruth, sua nora, precisaria constituir uma nova família, precisaria avançar, precisaria se recuperar. E ela então disse para Ruth: levante-se, lave-se, e vai encontrá-lo lá na eira, que era o lugar onde separava os grãos. Eu creio, irmãos, que Deus quer que eu diga a vocês essa noite: a hora de recomeçar chegou. Levante-se, igreja, lave-se, santifique-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. O noivo está esperando. Jesus espera por você.
É claro que é uma figura simbólica, mas é uma figura de santidade, de preparação, de comunhão com o noivo, Jesus. E aí eu me lembrei do meu querido pastor Marcos Ângelo, lá do Rio de Janeiro. Não sei quantos conhecem, ele é pastor dentro da comunidade Vila Kennedy, uma favela extremamente perigosa no Rio de Janeiro. Fica na beira da Avenida Brasil. Pastor Marcos Ângelo pastoreia a Igreja Batista dentro da comunidade. Igreja Batista Missão Multiplicar é o nome da igreja dele. Ele caminha conosco no DNA, a igreja dele também tem células. Uma igreja linda, jovem, uma igreja animadíssima, mas uma igreja que vem sofrendo há vários meses com o tráfico. Depois que acabou a ocupação militar no Rio de Janeiro e sobretudo durante a pandemia, que o Supremo proibiu as intervenções policiais dentro das comunidades no Rio de Janeiro, o tráfico dominou de vez a Vila Kennedy. Todas as ruas de acesso à igreja estão tomadas por barricadas do tráfico. Na calçada da igreja tem uma boca de fumo na calçada da igreja. O prédio da igreja está marcado por vários tiros. Uma vez eu estava lá num café da manhã de pastores do DNA, pastores que estão em célula, nós fizemos. Ao final do café, quando estávamos para sair, começou um tiroteio entre a polícia e os traficantes. Nós tivemos que deitar no chão do auditório. É nesse contexto que o pastor Marcos Ângelo pastoreia há vários anos. E alguns meses atrás ele me procurou, cansado, angustiado, com uma ideia. Ele falou para mim: Lívio, eu estou pensando que eu preciso me reinventar. Eu preciso colher espigas. Eu falei: o que você está pensando? Ele falou: eu estou pensando em alugar um salão lá na beira da Avenida Brasil. Porque na beira da Avenida Brasil não tem esse movimento do tráfico. Eu alugar um salão lá na beira da Avenida Brasil e passar a fazer cultos lá, porque aí os membros da igreja vão conseguir chegar no culto, porque eles não estão conseguindo chegar no auditório atual, por causa dos traficantes. E eu falei: e por que você não faz isso? Ele falou: porque eu não tenho dinheiro. Eu falei: por que você não tem dinheiro? Ele falou: porque as entradas da igreja já eram pequenas. Nossas entradas eram de 10, 12 mil reais por mês. Hoje, com essa situação do tráfico, as entradas caíram para 2 mil reais por mês. Eu falei: rapaz, mas a igreja não caminha pelo dinheiro que tem. A igreja caminha pelo aquilo que Jesus manda a igreja fazer. E o que Deus está mandando você fazer? Como diz o meu irmão ali querido, Deus já mandou abrir o buraco? Abre o buraco que ele bota o tijolo. Mas não é só para a construção de um prédio, não. É para qualquer passo de fé. Conversamos naquele dia, oramos, depois conversamos mais vezes. E para resumir a história, querido, ontem ele inaugurou o novo salão de reuniões da sua igreja, lotado na beira da Avenida Brasil. Porque quando ele entendeu de Deus que esse era o passo, ele tinha que colher espigas, ele não podia cruzar os braços e se lamuriar: ah, minha igreja está com dificuldade, ah, o tráfico, ah, a violência. Sim, mas você é a igreja que foi colocada dentro desse ambiente de violência para fazer diferença nesta comunidade. E ele entendeu isso, e ele começou a orar, e começou a trabalhar com a sua igreja, e alugou o salão, e aí as igrejas do DNA, que é uma coisa linda, essa rede de igrejas em célula que se apoiam, não tem instituição, não tem diretoria, tem amigos unidos por uma mesma visão. Uma igreja mandou holofotes para ele, outra mandou cadeiras, outra mandou bancos. Eu fui falar numa igreja um dia desse, eu vi que trocou os bancos, tudo cadeirinha nova. Eu falei: rapaz, trocou? Eu troquei, mandei os meus bancos todos lá para o Marcos Ângelo. Ontem ele inaugurou, tinha banco, tinha som. Por quê? Porque ele não pôde tirar nada do templo antigo, porque ele vai manter o culto no templo antigo. Porque ele não vai abandonar o prédio antigo, até porque se ele abandonar, o tráfico toma. Ele vai ficar com os 2 espaços. E Deus levantou tudo que eles precisavam. Levante-se, querido, colhe espigas. Uma igreja santa, lavada, uma igreja que dá frutos, bom testemunho, perfumada, uma igreja que sabe quem é, reconhece sua identidade. Isso está ligado à ideia de roupas. Ah, meus irmãos, por muitas semanas, por muitos meses iniciais da pandemia, eu como pastor, procurei dar muito colo
no bom sentido, a minha igreja. Palavras de carinho, de acolhimento, né? Porque é uma situação assustadora e desafiadora para todos. Mas, desde o início deste ano, Deus falou claramente comigo que, ok, cuide, ame, socorra. Já distribuímos lá no Rio de Janeiro mais de 15 toneladas de alimentos para famílias precisando durante essa pandemia. O Senhor falou para mim, tudo bem, continue cuidando, mas desafie a minha igreja. Ela precisa ser referência dentro da pandemia. Ela precisa fazer diferença. Não podemos mais ficar parados, escondidos. E eu digo isso para os irmãos, não que os irmãos, por favor, entendam a minha fala, não que os irmãos estejam parados, mas eu quero animar os irmãos, se os irmãos já fazem, façam ainda mais, porque governador Valadares precisa de uma igreja viva, atuante, abençoada e abençoadora. Quarta coisa que eu quero dizer para você, querido, levante-se e viva um novo tempo. Perceba os sinais que Deus está colocando em seu caminho. Algumas vezes ficamos à espera de um milagre. Ficamos aguardando que algo sobrenatural aconteça, que caia no chão da nossa sala e resolva nossas lutas. Desejamos ter respostas prontas para o que devemos fazer. Ficamos parados na expectativa de algo sobrenatural vá acontecer. Mas eu digo para você, querido, Noemi começou a perceber que algo estava acontecendo lá nas terras de Boaz. Porque Boaz, eu não li o capítulo 2, mas você deve se lembrar da história, ou se você não conhece, deixa eu só te atualizar. No capítulo 2 vai contar que Ruth começa a colher espigas naquela propriedade. Sem saber, ela entra na propriedade de Boaz, que é parente do seu falecido marido, mas ela não sabia. Ela vai colher as espigas caídas. Quando Boaz chega, ele percebe a moça e ele pergunta quem é. Parece que algo despertou o interesse dele. E ele dá uma ordem aos seus servos: quando vocês estiverem colhendo espigas, deixe cair de propósito mais espigas no chão, para que ela possa pegar. Porque os servos falaram para ele assim: Boaz, olha, ela chegou cedo, ela é a nora de Noemi, e ela está trabalhando desde cedo, debaixo de sol quente, não parou de trabalhar, recolhendo alimento para ela e para sua sogra. Parece que isso mexeu com Boaz. Boaz conhecia Noemi, sabia que era parente, estava ligado, ele se preocupou, mas ele não diz nada, ele só manda: deixa mais sementes para ela, chame-a para comer aqui conosco, dê água para ela beber. Noemi fica sabendo dessas coisas e parece que Noemi começa a perceber alguns sinais simples, mas que muitas vezes Deus usa para mostrar o que Ele está fazendo ou pretendendo fazer. Sem querer, Ruth entra nas terras de Boaz. Boaz começa a cuidar dela, ainda que indiretamente. Boaz se mostra um homem íntegro. Noemi manda Ruth se preparar para se encontrar com Boaz. Consegue ver os sinais na história de Ruth? E aí eu pergunto para você: o que Deus já tem falado com você? O que Deus já tem mostrado para você? O que mais você está esperando para se levantar e dizer sim para o Senhor? Sim, Senhor, eu vou fazer. Sim, Senhor, eu vou entregar minha vida ao Senhor. Sim, Senhor, eu vou me dedicar a esse ministério. Sim, Senhor, eu vou para esse lugar ou aquele. Eu não sei. Quando eu olho o capítulo 3, voltando ao capítulo 3, e aí eu quero ler porque é muito lindo esse trecho, verso 5 em diante diz assim: respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, ou seja, o que Ruth está fazendo seguindo a orientação de sua sogra? Ela está se deitando aos pés dele para dizer claramente para ele: eu estou aqui para ser sua mulher. Porque Noemi sabia que um familiar tinha que assumir Ruth como esposa. Mas olha o que Boaz faz, gente. Olha que coisa linda do cuidado de Deus com a vida de Ruth. Verso número 8.
No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Olha aí o resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Lembra que eu falei da sequência do parentesco? Tinha um outro parente antes de Boaz. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Meus irmãos, é muito lindo esse trecho da história de Ruth, porque mostra essa maravilha do cuidado de Deus. Quando Noemi percebe os sinais do que Deus está fazendo, quando Ruth obedece a sua sogra por causa desses sinais, ela simplesmente vai na direção do que ela está percebendo Deus lhe mostrando. E nessa direção ela começa a ser abençoada, ela começa a ser acolhida, ela começa a encontrar as respostas. Por isso, meu amado, levante-se, levante-se. O que Deus já te mostrou, o que Deus já está te direcionando, não tenha medo, levante-se, levante-se e viva plenamente o que o Senhor preparou para você. Mas levante-se e leve com você um bom caráter, um bom testemunho. Boaz reconhece a fama de Ruth, ele a honra e respeita. Não use do caos desculpa para fazer qualquer coisa, para abrir mão dos seus valores. Seja luz e brilhe com seu bom testemunho em meio às crises. O mundo precisa ver uma igreja que verdadeiramente faz a diferença, e Ruth fez a diferença. E Boaz diz para ela: todos sabem que você é uma mulher virtuosa, cheia de virtude. As pessoas estão observando você, querido. Seus colegas de trabalho estão observando você. Seus professores estão observando você, jovem. Seus alunos estão observando você, professor. Faça a diferença. Faça a diferença. É interessante que Boaz vai reunir os líderes da cidade, vai apresentar a questão ao resgatador que vinha antes dele. O resgatador não quer e libera Boaz. E Boaz então vem e assume a responsabilidade e toma Ruth para si como sua esposa. E aqui eu trago uma quinta verdade para nós: levante-se e viva um novo tempo, decida andar com Jesus. Sabe, querido, Boaz, no Velho Testamento, ele tipifica Jesus, ele representa a pessoa de Jesus, que resgata aquele que está aflito, que está perdido. Jesus, o resgatador, está pronto para restaurar a sua vida, te dar uma nova história. Ah, mas eu já sou salvo, pastor. Sim, eu não tenho dúvida disso, mas você está bem? Você está feliz? Jesus quer te dar novidade de vida. Venham até mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso não é só na salvação, é no dia a dia, é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, nos desafios, nos problemas inimagináveis que nós às vezes não temos resposta nem solução. Jesus está com você, querido. Jesus está com você. Ele quer restaurar a sua vida.
Ele quer salvar você da perdição, mas Ele quer salvar você das dores do dia a dia. Jesus honra você, Ele quer ser o seu noivo, Ele quer ser o amado da sua alma, Ele quer que você se alegre na presença dEle todas as manhãs. Na história de Ruth, Deus vai honrá-la de tal forma que seu filho Obed, depois que Ruth se casa com Boaz, ela tem um filho chamado Obed, esse virá a ser pai de Jessé, que virá a ser pai de Davi. Ruth entrou para a história como vó de Davi. Olha que privilégio, que honra, como Deus mudou a história de Ruth. Se você for lá na genealogia, no capítulo 1 de Mateus, você vai ver que Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Ruth entra para a genealogia de Jesus. Queridos, Deus chama a sua igreja a andar com Jesus, viver por Ele, amá-lo, experimentar seu favor e cuidado, e entrar para a história das coisas da eternidade que Ele está fazendo. Ruth, quando decidiu sair e abrir mão de ir para Moabe, para sua terra, abrir mão de encontrar um outro marido, e ir com a sua sogra e honrá-la, ela não fazia ideia de que em 2021 nós estaríamos numa igreja em Governador Valadares falando dela, porque ela foi uma mulher fiel ao Senhor. Jovens que estão aqui, rapazes e moças, deixa eu dizer uma coisa para você: nada é mais precioso do que a fidelidade a Deus. Não abram mão disso por nada. Não tem namorado, não tem namorada, não tem curso, não tem professor, não tem assunto de faculdade que seja mais importante do que a fidelidade de Deus. Não abram mão disso. Homens de negócio que estão aqui, não tem contrato mais valioso do que a fidelidade de Deus. Não abram mão do Senhor, porque aparentemente num contrato você vai ganhar mais dinheiro. Mulheres que estão aqui, trabalhadores, professores, não sei a sua história, mas o que eu quero dizer para você, querido, levante-se nesta noite e assuma um compromisso de uma nova história com o Senhor, porque talvez Deus te levantará para abençoar nações, como abençoou o povo de Israel com a vida de Davi, neto de Ruth. Ande com Jesus. Há pessoas que precisam de você. Vá colher espigas. Aponte o recomeço para tantos que estão sem perspectivas, tantos que choram. Veja os sinais que Deus está manifestando nesse mundo, mas sobretudo, seja e manifeste você os sinais de Deus neste mundo. Cultive um bom caráter, um bom testemunho, e você será surpreendido pelo Senhor. Surpreendido pelo Senhor. Mas você precisa fazer uma escolha. Você precisa fazer uma decisão. 3 mulheres estavam caminhando, num primeiro momento, chamados por sua sogra para ir para casa. De repente, Noemi vira para as 2 e fala: minhas filhas, voltem para a sua terra. Voltem para os seus pais. Vão lá. Não venham comigo. Aquela foi a decisão que mudou para sempre a vida de Ruth. Porque na decisão de Ruth seguir sua sogra, teve algo maior do que seguir a sogra. Teve a decisão de seguir o Deus da sua sogra. Quando ela tomou esta decisão de dizer para sua sogra: o teu Deus será o meu Deus, ela se comprometeu com o Senhor soberano de toda a terra. E ela pôde experimentar os milagres que Deus mesmo já tinha planejado para ela. Eu quero terminar minha fala nesta noite, depois dessas 3 mensagens, fazendo um convite para você. Eu quero convidar você a se levantar nesta noite. Eu quero convidar você a dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu quero me levantar pelas pessoas que precisam do Senhor. Eu quero me levantar por essa cidade. Eu quero me levantar para fazer da igreja PIB de Governador Valadares uma igreja que
brilha nesta cidade para a glória do teu nome. Eu quero me levantar porque eu quero estar ao seu lado, Senhor, para abençoar as vidas. Eu quero me levantar e manifestar os teus sinais na minha faculdade, na minha escola, na minha rua. Eu não sei como está o seu coração, querido, mas se você está aqui nesta noite, ou se você está em casa acompanhando pela internet, eu queria convidar você a responder. E se você quer nesta noite dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser obediente à visão, eu quero ser cheio do seu poder na minha vida, e eu quero me levantar para cumprir o teu querer neste tempo. Eu vou convidar você a se levantar nesta noite, de coração diante do Senhor, numa atitude de entrega, de resposta, de comprometimento. É você e o Senhor, o que o Senhor estiver falando ao seu coração, como o Senhor estiver falando com você. Se você quer isso, levante-se, pois eu gostaria de orar por você, eu gostaria de interceder por você, eu gostaria de colocar a sua vida diante do Senhor. Essa igreja tem uma história linda, que nos deixa um testemunho precioso de vida cristã, mas eu creio que nessa noite Deus está desafiando você. Por isso, não levante só porque seu irmão levantou, levante porque você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero fazer diferença nesse tempo. Eu quero sair daqui hoje e começar a colher espigas. Eu quero começar a colher espigas. Eu quero fazer diferença. Eu quero viver o que o Senhor tem preparado para mim. Vou convidar o pastor Hélio a vir aqui. Pastor Hélio, por favor, aqui nesse instante. Vou pedir que o irmão ore pela sua igreja, pelos irmãos que estão em pé, que estão dizendo que querem fazer diferença, que querem ser igreja para este tempo nessa cidade. Então eu acho mais do que justo que o irmão, que é o pastor dessa igreja, que é quem certamente tem recebido a visão de Deus para este tempo, neste lugar, ore por esses amados, para que o Espírito Santo de Deus tire todo o impedimento, tire toda a barreira, tire todo o medo e troque o medo por um canto de alegria. Você sabe bem, você conhece que no início da história de Noemi e de Ruth, quando chega na sua terra, ela está amarga, mas no final da sua história, quando Ruth tem filhos, ela se regozija, porque o Senhor é aquele que transforma o caos em vida. Do nada Deus traz a existência. Por isso eu oro para que o Espírito Santo de Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Pastor, por favor. Pai querido, Deus bendito, estamos agradecidos, ó Pai, por tudo que vimos e ouvimos nesse tempo. E mais agora, Pai, quando nós que estamos em pé, incluindo eu, Senhor, estamos respondendo a esse chamado Seu. Queremos ir além, precisamos ir. Entendemos que esta é a visão que o Senhor tem dado à sua igreja. Não sabemos como será, mas estamos como Abraão, olhando para as estrelas, tentando contá-las, mas cremos que elas são incontáveis. Olhando para a multiplicação que o Senhor fará de cada vida aqui. Nos usa, Pai, a todos para tocar pessoas, como naquela ilustração que aconteceu pela manhã, para tocar pessoas com o Teu Evangelho, para assim transformar vidas. Estamos aqui, Senhor, queremos fazer a Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor está na nossa frente, tomamos essa decisão. Glória a Deus por isso. Certo, ó Deus, de que é o Senhor mesmo quem nos dirigirá como igreja,
Também colocamos diante do Senhor vidas que estão de pé porque estão tomando uma decisão ao seu lado. Aqueles que já entregaram sua vida a Jesus, mas que estão refazendo, tomando de novo essa decisão, com novos propósitos, tomando uma decisão de seguir a Ti. Quem sabe alguém que está aqui estava afastado da comunhão e que agora está fazendo o firme propósito de voltar para os Teus caminhos, para a comunhão da Tua igreja. Ó Pai, abençoa esses também. Muito obrigado por essas vidas preciosas e nos perdoa como igreja também por tê-los deixado afastar de nós, por algum motivo, qualquer que seja, que o Senhor nos perdoe, em nome de Jesus. E caso haja pessoa em nosso meio, Senhor, que está hoje tomando a decisão firme, talvez pela primeira vez, de caminhar contigo, de ir além também de uma vida, Pai, tão somente ligada nas coisas desse mundo, mas que agora também resolve viver o extraordinário de Deus para a vida deles, fazendo um novo concerto, fazendo um contrato contigo. Pai, que o Senhor os abençoe. Escreve, Senhor, esses livros, ou esses nomes no teu livro bendito, o livro da vida, aquele onde estão registrados o nome daqueles que hão de herdar a salvação. Que, ó Pai, no nome de Jesus, certamente saímos daqui hoje à noite transformados. Agradecemos pela vida do teu servo, pastor Lívio. Deus, muito obrigado pela presença dele aqui, pelo milagre que o Senhor fez na vida dele. Nós te somos tão gratos. Agradecemos pela vida da irmã Miriam, sua ajudadora. Pai, que esse casal ainda colha muitos frutos, Pai bendito, tanto no ministério quanto em sua vida pessoal. Abençoe na sua viagem de volta para o Rio de Janeiro. Guarda-os da mesma maneira como o Senhor os guardou para vir. Da mesma maneira com a Marcena, que o Senhor possa continuar trabalhando na vida dela, na saúde dela, e também que ela possa retornar em paz. Nós te agradecemos por tudo isso com o coração muito alegre, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Graças a Deus, graças a Deus.